Antes de mais nada, desacelere. Não é apenas o fim de um ano, é um ponto de transição. Existe um momento raro, quase silencioso, entre o que ficou para trás e o que ainda não começou. É exatamente nesse espaço que sua mente se torna mais receptiva, mais aberta, mais capaz de reorganizar prioridades, decisões e direção. Napoleon Hill sempre ensinou que prosperidade não começa no dinheiro, começa no alinhamento interno. E é isso que esta mensagem se propõe a fazer. Alinhar sua mente antes que o novo ciclo se inicie. Antes do ano novo, muitas pessoas estão presas ao cansaço, à frustração ou à ansiedade sobre o que virá. Outras carregam expectativas vagas, sem clareza, sem um plano interno definido. Mas quem entende o poder da mente sabe que o próximo ano não nasce em janeiro. Ele começa agora, na forma como você encerra mentalmente este ciclo. A forma como você pensa, sente e interpreta o que viveu determina diretamente o que você permitirá viver daqui para frente. Esta não é uma mensagem de promessas vazias ou entusiasmo superficial. É um convite calmo, consciente e profundo para ajustar sua mentalidade, sua percepção e sua relação com prosperidade. Prosperidade não é apenas acumular, é estar em posição interna para receber, sustentar e expandir. Quando a mente está desalinhada, mesmo as oportunidades certas passam despercebidas. Quando está alinhada, até os obstáculos se transformam em degraus. Ao escutar esta mensagem, permita-se sair do ruído externo. Não é sobre fazer mais esforço, nem sobre lutar contra o tempo. É sobre clareza, é sobre preparar sua mente para entrar em 2026 com direção, firmeza e consciência do próprio valor. Porque, como Hill ensinava, aquilo que você mantém com consistência na mente tende a se manifestar na realidade. E tudo começa aqui, agora, antes que o ano vire. Existe uma diferença profunda entre desejar um novo ano melhor e estar realmente preparado para vivê-lo. A maioria das pessoas atravessa a virada do ano carregando os mesmos padrões mentais, as mesmas dúvidas silenciosas e as mesmas crenças limitantes, apenas mudam o calendário. Napoleon Hill observava que isso cria um ciclo invisível. O ano muda, mas a mente permanece igual, e por isso os resultados se repetem. Alinhar sua prosperidade antes do ano novo é justamente interromper esse ciclo, conscientemente, antes que ele se reinstale. Quando você desacelera e escuta uma mensagem como esta, algo importante acontece. Sua atenção deixa de estar espalhada e começa a se concentrar. E foco é a base de toda construção duradoura. Não existe prosperidade real sem direção interna. Pessoas verdadeiramente prósperas não vivem reagindo ao acaso. Elas operam a partir de um centro interno estável. Elas sabem o que aceitam, o que recusam e principalmente o que cultivam dentro de si diariamente, mesmo em silêncio. Neste momento, não é necessário revisar cada erro, nem reviver cada dificuldade do ano que passou. O que importa é compreender que tudo o que foi vivido serviu como informação. Nada foi desperdiçado. Cada experiência revelou algo sobre você, sua resistência, seus limites, seus talentos e suas escolhas. A mente alinhada não se prende à culpa nem à euforia. Ela aprende, ajusta e segue em frente com mais consciência do que antes. Prosperidade começa quando você para de se sabotar internamente. Muitas pessoas dizem querer crescer, avançar e melhorar de vida, mas mantêm pensamentos incompatíveis com esse movimento. Mantêm diálogos internos de escassez, dúvida constante e comparação silenciosa. Hill ensinava que aquilo que você repete mentalmente se transforma em hábito, e hábitos moldam resultados. Por isso, alinhar sua mente agora é uma forma de escolher, deliberadamente, o que você permitirá se tornar rotina em 2026. Enquanto você escuta, permita que suas ideias se reorganizem. Não force conclusões. Apenas observe como sua percepção começa a se ajustar. Prosperidade não exige tensão. Ela exige coerência entre pensamento, emoção e ação.
Quando esses três elementos estão alinhados, as decisões se tornam mais claras, o tempo passa a ser melhor utilizado e as oportunidades são reconhecidas com mais facilidade, sem ansiedade. Entrar em um novo ano com a mente alinhada não significa ter todas as respostas, mas ter a postura correta diante do que ainda não se revelou. Significa caminhar com mais presença, mais firmeza e menos ruído interno. Significa confiar no próprio processo, sem pressa e sem dispersão. É assim que a prosperidade deixa de ser um conceito distante e passa a se tornar uma consequência natural da forma como você pensa, sente e age, dia após dia, a partir de agora. Quando a mente se acalma, algo essencial se revela: clareza. E clareza é um dos ativos mais subestimados da prosperidade. Pessoas confusas gastam energia demais tentando decidir, duvidando, voltando atrás. Pessoas alinhadas economizam energia porque sabem para onde estão indo, mesmo que ainda não conheçam todos os detalhes do caminho. Napoleon Hill reforçava que a decisão firme, ainda que simples, vale mais do que 1000 intenções vagas. Antes do ano novo, este é o momento de fortalecer essa firmeza interna. Observe como muitas pessoas entram em um novo ciclo carregando expectativas externas. O que os outros esperam, o que o ambiente impõe, o que a sociedade sugere como sucesso. Esse desalinhamento cria frustração, porque a mente passa a perseguir objetivos que não correspondem à própria natureza. Prosperidade verdadeira surge quando existe coerência entre quem você é, o que você valoriza e o que você constrói. Não é sobre imitar caminhos, mas sobre assumir o próprio ritmo com consciência e maturidade. Ao alinhar sua prosperidade agora, você começa a ajustar sua relação com o tempo. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Você entende que cada ação tem um momento adequado e que pressa excessiva geralmente indica insegurança interna. Hill ensinava que a persistência nasce da convicção, não da ansiedade. Quando você sabe por que está caminhando, continuar se torna natural, mesmo diante de desafios silenciosos. Permita-se também revisar com serenidade as escolhas que você vem repetindo. Não para se julgar, mas para compreender. Prosperidade exige responsabilidade emocional. Exige a capacidade de reconhecer padrões que já não servem mais e ter coragem para interrompê-los. Às vezes, alinhar-se significa dizer menos sim para o que drena e mais não para o que desvia. Esse ajuste interno cria espaço para o novo entrar com mais fluidez. Enquanto o ano se aproxima do fim, sua mente está mais sensível, mais aberta à reprogramação consciente. Esse estado não é coincidência, é natural do ciclo humano. É por isso que este momento é tão poderoso. O que você reforça mentalmente agora tende a se cristalizar como direção nos próximos meses. Não como um desejo vago, mas como uma postura silenciosa que orienta decisões diárias, mesmo quando você não percebe. Entrar em 2026 com a prosperidade alinhada é entrar com presença. É acordar com mais clareza, agir com mais intenção e encerrar os dias com menos ruído interno. Não é sobre controle absoluto, mas sobre consistência. É isso que constrói resultados sólidos ao longo do tempo. E tudo começa com a escolha consciente de alinhar sua mente agora, antes que o ano vire, enquanto ainda existe espaço para ajustar o que realmente importa. Existe um ponto em que a prosperidade deixa de ser algo que você busca fora e passa a ser algo que você sustenta por dentro. Esse ponto não surge de grandes eventos, mas de ajustes silenciosos e contínuos na forma como você pensa e interpreta a própria vida. Napoleon Hill observava que muitas pessoas trabalham duro, se esforçam, se dedicam, mas permanecem estagnadas porque nunca alinharam a mente com o tipo de resultado que desejam sustentar. Sem esse alinhamento, qualquer avanço se torna instável. Neste momento, enquanto você escuta, algo importante acontece de forma quase imperceptível. Sua mente começa a sair do modo reativo. Você deixa de apenas responder ao que acontece
e começa a assumir uma posição mais consciente diante das circunstâncias. Essa mudança é sutil, mas poderosa. Pessoas prósperas não são aquelas que controlam tudo, mas aquelas que controlam a forma como respondem ao que a vida apresenta. Esse controle interno é o verdadeiro ponto de partida. Repare como a ansiedade costuma nascer da tentativa de antecipar o futuro sem uma base interna sólida. Quando a mente está desalinhada, o futuro parece ameaçador ou confuso. Quando está alinhada, o futuro se torna um campo de possibilidades, não de medo. Hill ensinava que a imaginação, quando bem direcionada, é uma das maiores forças criativas do ser humano. Mas para que ela trabalhe a seu favor, precisa de calma, clareza e propósito, não de pressa ou tensão. Prosperidade também envolve aprender a respeitar seus próprios ciclos. Nem todo avanço é visível imediatamente. Há períodos de preparação, de organização interna, de aprendizado silencioso. Muitas pessoas desistem justamente nesses momentos, acreditando que nada está acontecendo. Mas, na verdade, é ali que as bases estão sendo fortalecidas. Alinhar sua mente antes do ano novo é reconhecer que resultados consistentes nascem de processos bem sustentados, não de impulsos momentâneos. Ao entrar em um novo ano com essa consciência, você passa a agir com mais intenção. Suas escolhas deixam de ser automáticas. Você começa a perceber onde está colocando sua energia, seu tempo e sua atenção. E a atenção é um recurso extremamente valioso. Aquilo que recebe atenção, cresce. Hill enfatizava que a mente direcionada cria caminhos onde antes só havia ruído. Por isso, alinhar-se agora é decidir conscientemente onde sua energia será investida em 2026. Este não é um exercício de motivação passageira, é um ajuste profundo de postura interna. É sobre aprender a caminhar com mais firmeza, mesmo quando o cenário externo muda. É sobre construir uma base mental que não oscila a cada desafio ou incerteza. Quando essa base existe, a prosperidade deixa de ser algo instável e passa a ser uma consequência natural da forma como você se posiciona diante da vida. Enquanto o ano se encerra, permita-se consolidar essa postura, não como uma promessa, mas como uma decisão silenciosa. Decidir pensar com mais clareza, agir com mais intenção e sustentar sua visão com constância. É assim que o novo ciclo começa de verdade. Não no relógio, não no calendário, mas dentro de você, agora. Há um momento em que a mente para de buscar atalhos e começa a valorizar estrutura. Esse é um sinal claro de maturidade interna. Prosperidade duradoura não nasce de impulsos, mas de alinhamento constante entre intenção e comportamento. Napoleon Hill reforçava que a mente humana precisa de um eixo, algo que a organize por dentro. Sem esse eixo, a pessoa até avança, mas se perde com facilidade. Com ele, mesmo passos pequenos constroem trajetórias sólidas ao longo do tempo. Enquanto você escuta, talvez perceba que muitas inquietações começam a perder força. Isso acontece porque grande parte do desgaste mental vem da desordem interna, não das circunstâncias em si. Quando seus pensamentos caminham em direções opostas, a energia se dispersa. Quando existe coerência interna, até desafios complexos se tornam mais simples de administrar. Alinhar sua prosperidade agora é organizar sua mente para que ela trabalhe a seu favor e não contra você. É importante compreender que prosperidade também envolve limites. Saber onde colocar energia e onde não colocar. Saber quando avançar e quando recuar estrategicamente. Muitas pessoas confundem insistência com persistência. Hill fazia uma distinção clara. Persistência nasce de convicção, enquanto insistência nasce de insegurança. A mente alinhada reconhece essa diferença com naturalidade, sem conflito interno. Ao se aproximar de um novo ciclo, você não precisa carregar tudo consigo. Algumas ideias, hábitos e expectativas já cumpriram seu papel. Prosperar também é saber encerrar ciclos internos com dignidade e aprendizado. Não se trata de rejeitar o passado,
mas de não permitir que ele determine automaticamente o futuro. A mente preparada escolhe conscientemente o que continua e o que fica para trás. Perceba como, aos poucos, sua percepção sobre o próximo ano pode estar mudando. Não como euforia, mas como estabilidade. Essa estabilidade é extremamente valiosa. Ela cria espaço para decisões mais lúcidas, relações mais equilibradas e escolhas financeiras mais conscientes. Prosperidade não é separada da vida. Ela atravessa todas as áreas quando existe alinhamento interno suficiente para sustentá-la. Entrar em 2026 com essa postura é entrar com respeito por si mesmo. É compreender que você não precisa provar nada a ninguém, apenas sustentar aquilo que decidiu construir. Hill ensinava que a autoconfiança silenciosa é uma das forças mais poderosas da mente humana. Ela não grita, não se apressa, não se compara. Ela simplesmente age de acordo com sua visão. Continue permitindo que essa mensagem organize seus pensamentos. Não force conclusões, não antecipe resultados. Apenas sustente essa presença. Prosperidade começa a se manifestar quando a mente deixa de estar fragmentada e passa a operar como um todo. E esse alinhamento, uma vez iniciado, continua se fortalecendo naturalmente, dia após dia, conforme você entra no novo ano com mais clareza, firmeza e consciência do próprio caminho. Com o passar do tempo, você percebe que alinhar a prosperidade não é um evento isolado, mas um estado que se cultiva. É uma forma de estar no mundo. Quando a mente está alinhada, você não precisa se convencer todos os dias de quem é ou do que quer construir. Existe uma tranquilidade interna que sustenta suas escolhas, mesmo quando o ambiente externo oscila. Napoleon Hill sempre apontava que essa estabilidade mental é o verdadeiro diferencial entre quem apenas tenta e quem realmente constrói algo consistente. Muitas pessoas confundem silêncio interno com estagnação. Na verdade, é exatamente o oposto. O silêncio mental cria espaço para percepções mais refinadas, para decisões mais precisas e para uma leitura mais clara das oportunidades ao redor. Quando o ruído diminui, a intuição se torna mais confiável. E a intuição, quando combinada com propósito, se transforma em uma ferramenta poderosa de orientação prática, não em algo abstrato ou distante. Ao alinhar sua mente antes do ano novo, você também começa a mudar a forma como lida com resultados. O sucesso deixa de ser algo que define seu valor e os desafios deixam de ser vistos como falhas pessoais. Essa mudança é profunda, porque retira o peso emocional excessivo das conquistas e das perdas. Hill ensinava que o equilíbrio emocional é indispensável para sustentar prosperidade ao longo do tempo. Sem ele, qualquer avanço se torna frágil. Perceba como essa postura interna afeta suas escolhas cotidianas. Você passa a selecionar melhor com quem caminha, onde investe sua atenção e quais compromissos realmente fazem sentido. Prosperidade não é acumular tarefas, relações ou expectativas. É saber discernir. E discernimento nasce de uma mente que não está sobrecarregada por conflitos internos constantes. À medida que o novo ano se aproxima, não é necessário criar listas intermináveis ou metas rígidas demais. O que realmente importa é a direção interna que você está fortalecendo agora. Quando a direção está clara, os detalhes se ajustam com mais naturalidade. Hill reforçava que a clareza de propósito organiza automaticamente prioridades, mesmo sem esforço consciente excessivo. Continue escutando com presença. Cada ideia aqui atua como um ajuste fino, quase invisível, mas cumulativo. Prosperidade se constrói assim, não em explosões, mas em alinhamentos contínuos. Quando você entra em 2026 com essa base mental, você não depende de motivação constante. Você depende de coerência. E coerência, uma vez estabelecida, sustenta decisões, ações e resultados de forma silenciosa e duradoura. Permaneça nesse estado. Não apresse o processo. O simples ato de alinhar sua mente agora já está preparando o terreno para escolhas mais conscientes, movimentos mais seguros e uma relação mais saudável com crescimento, tempo e valor pessoal.
É assim que o novo ciclo começa a se desenhar, com firmeza interna, clareza tranquila e a certeza silenciosa de que você está preparado para sustentar aquilo que decide construir. Existe uma maturidade silenciosa que surge quando você para de lutar contra o fluxo da vida e começa a cooperar com ele de forma consciente. Isso não significa passividade, mas inteligência interna. Napoleon Hill deixava claro que a mente alinhada não desperdiça energia em resistência desnecessária. Ela observa, ajusta e age com precisão. Quando você entra nesse estado, a prosperidade deixa de ser algo distante e passa a ser uma consequência lógica da forma como você se posiciona diante das situações. Ao se aproximar do ano novo, muitas pessoas sentem uma pressão invisível para reinventar tudo. Mas a verdadeira transformação não exige ruptura caótica. Ela exige refinamento, ajustes pequenos, porém consistentes, na forma de pensar, decidir e reagir. Prosperidade se fortalece quando você abandona extremos e constrói equilíbrio. A mente equilibrada não se empolga em excesso, nem se desanima com facilidade. Ela mantém o eixo mesmo quando o cenário muda. Perceba como, aos poucos, você pode estar se sentindo mais presente. Presença é um sinal claro de alinhamento. Quando a mente não está presa ao passado nem ansiosa pelo futuro, ela consegue agir com mais eficácia no agora. Hill ensinava que a capacidade de permanecer focado no presente é uma das maiores vantagens competitivas de qualquer pessoa. É no agora que decisões são tomadas, hábitos são formados e caminhos são consolidados. Prosperidade também está ligada à forma como você se enxerga, não como ego inflado, mas como reconhecimento honesto do próprio valor. Muitas pessoas sabotam o próprio crescimento, porque não se sentem preparadas para sustentar mais responsabilidade, mais visibilidade ou mais abundância. Alinhar sua mente agora é, em parte, permitir-se crescer sem culpa, sem medo e sem necessidade de validação externa constante. Enquanto você escuta, permita que essa compreensão se aprofunde. Você não precisa se tornar outra pessoa para prosperar. Você precisa se tornar mais coerente com quem você já é. Hill reforçava que a autenticidade é uma força silenciosa. Quando suas ações refletem seus valores reais, a energia deixa de se fragmentar. E essa integridade interna cria confiança em você mesmo e nas decisões que toma. Entrar em um novo ciclo com essa postura muda a qualidade dos seus dias. As escolhas se tornam mais conscientes, os limites mais claros e os objetivos mais realistas, porém mais sólidos. Prosperidade não é excesso, é sustentabilidade. É construir algo que não desmorona ao primeiro desafio porque foi edificado sobre clareza e consistência, não sobre impulso. Continue nesse estado de escuta atenta. Cada reflexão aqui atua como um ajuste interno que se acumula. Você não precisa sentir nada extraordinário agora. O efeito é sutil, progressivo e duradouro. É assim que a mente se prepara para um novo ano com mais firmeza, mais direção e mais serenidade. E quando essa base está bem estabelecida, tudo o que vem depois encontra espaço para crescer de forma natural e sustentada. Com o alinhamento interno se fortalecendo, algo essencial acontece. Você passa a confiar mais no próprio discernimento. Essa confiança não nasce de garantias externas, mas da repetição de escolhas coerentes ao longo do tempo. Napoleon Hill observava que a mente treinada para pensar com clareza desenvolve uma espécie de estabilidade emocional que não depende de circunstâncias favoráveis. É essa estabilidade que sustenta a prosperidade quando os cenários variam. Perceba como, quando existe alinhamento, você não precisa reagir a tudo. Nem toda situação exige resposta imediata. Nem toda opinião merece espaço interno. Prosperidade também é saber preservar energia. A mente alinhada escolhe com cuidado onde se envolve, onde investe atenção e onde simplesmente observa sem absorver. Esse filtro interno reduz desgaste e amplia a eficácia, criando uma base sólida para decisões mais estratégicas. À medida que o ano se encerra, muitas narrativas externas tentam capturar sua atenção. Comparações,
balanços apressados, expectativas alheias. Mas alinhar sua prosperidade agora é escolher uma narrativa interna mais consciente. É decidir que seu valor não será definido por pressa, por aprovação externa ou por resultados isolados, mas pela consistência do caminho que você está construindo. Hill enfatizava que o sucesso sustentável nasce de uma visão interna clara, não da necessidade de provar algo constantemente. Prosperidade também se manifesta na forma como você lida com erros. A mente alinhada aprende rápido, ajusta e segue. Ela não se apega ao erro como identidade, nem o usa como justificativa para a estagnação. Esse tipo de postura cria agilidade mental, e agilidade, quando combinada com calma, se torna uma vantagem poderosa em qualquer área da vida. Enquanto você se prepara para entrar em 2026, lembre-se de que crescimento real não exige tensão constante, exige presença, disciplina suave e clareza de propósito. Pequenas decisões tomadas com consciência diária constroem resultados muito mais sólidos do que grandes movimentos feitos sem alinhamento. Hill ensinava que a força da mente está na repetição consistente, não em esforços esporádicos. Permita que essa compreensão se consolide, não como um pensamento isolado, mas como uma forma de operar. A prosperidade que se sustenta nasce quando você age a partir de um centro interno estável, não a partir de impulsos externos. Esse centro está sendo fortalecido agora, neste momento de transição, enquanto o ciclo se encerra e outro se prepara para começar. Siga escutando com atenção tranquila. Não há pressa. O que está sendo ajustado aqui é profundo e duradouro. É a base sobre a qual decisões mais claras, ações mais firmes e resultados mais consistentes poderão se apoiar ao longo do próximo ano. Quando a mente está alinhada, o caminho se revela passo a passo, e cada passo passa a fazer sentido. À medida que esse alinhamento se aprofunda, você começa a perceber algo simples e poderoso. Não é necessário carregar o peso de tudo ao mesmo tempo. A mente alinhada aprende a distribuir esforço, a respeitar limites e a agir com inteligência emocional. Napoleon Hill sempre apontava que a fadiga excessiva raramente vem do trabalho em si, mas do conflito interno, da luta constante entre o que se quer e o que se acredita merecer. Quando esse conflito diminui, a energia flui com mais naturalidade. Prosperidade também se manifesta na forma como você administra expectativas. Expectativas desorganizadas criam frustração. Expectativas conscientes criam direção. Não se trata de diminuir ambições, mas de ancorá-las em realidade, clareza e tempo. A mente alinhada entende que tudo tem um processo e que cada etapa cumprida fortalece a próxima. Essa compreensão reduz a ansiedade e aumenta a constância, dois fatores decisivos para qualquer construção sólida. Enquanto você permanece nesse estado de escuta, observe como sua relação com decisões começa a mudar. Decidir deixa de ser um peso e passa a ser um ato de responsabilidade tranquila. Você não precisa acertar tudo, precisa apenas agir de forma coerente com o que escolheu sustentar. Hill reforçava que a indecisão prolongada corrói mais resultados do que escolhas simples feitas com firmeza. Alinhamento interno devolve essa firmeza de maneira natural. Há também uma mudança sutil na forma como você percebe oportunidades. Quando a mente está dispersa, oportunidades passam despercebidas ou parecem confusas. Quando está alinhada, você reconhece o que faz sentido e o que é apenas distração. Prosperidade cresce quando você aprende a dizer não ao que desvia e sim ao que fortalece sua direção. Esse discernimento não é rígido, é lúcido. O encerramento de um ciclo é um convite à síntese. Não há conclusões dramáticas, mas há uma compreensão mais limpa do que funcionou, do que ensinou e do que pode ser ajustado. A mente alinhada sintetiza experiências em aprendizado, não em peso emocional. Isso libera espaço interno para o novo se instalar com mais leveza e mais coerência. Entrar em 2026 com essa base significa caminhar com menos ruído interno e mais confiança silenciosa.
não aquela confiança exibida, mas a que se revela na constância das atitudes. Hill ensinava que a autoconfiança verdadeira é construída quando você cumpre pequenos compromissos consigo mesmo, repetidamente. É isso que está sendo fortalecido agora, a relação entre você e suas próprias decisões. Permaneça nesse ritmo. Não há necessidade de acelerar. O alinhamento que você constrói aqui não se desfaz com facilidade, porque não depende de emoção passageira. Ele se sustenta na clareza, na presença e na intenção consciente. É assim que um novo ano começa com base firme. Não com promessas vazias, mas com uma mente preparada para sustentar crescimento, responsabilidade e prosperidade ao longo de todo o ciclo que se inicia. Com essa base interna mais firme, você começa a perceber que prosperidade não é algo que exige vigilância constante, mas atenção consciente. Existe uma diferença clara entre estar atento e estar tenso. A mente alinhada observa sem se contrair, ajusta sem se punir e avança sem se dispersar. Napoleon Hill sempre reforçava que a mente disciplinada é aquela que sabe retornar ao centro, mesmo depois de distrações inevitáveis. Esse retorno constante é o que constrói estabilidade ao longo do tempo. Observe como, aos poucos, sua relação com o esforço também se transforma. Esforço deixa de ser sinônimo de desgaste e passa a significar direcionamento. Quando você sabe por que está fazendo algo, a energia necessária parece menor, porque não há conflito interno. A prosperidade cresce quando ação e intenção caminham juntas. Sem essa coerência, até grandes esforços se tornam improdutivos. Com ela, até movimentos simples geram efeitos consistentes. Ao se aproximar do novo ciclo, é natural que pensamentos sobre o futuro surjam. A diferença agora é que eles não precisam dominar sua mente. A mente alinhada usa o futuro como referência, não como fonte de ansiedade. Hill ensinava que visualizar com clareza é diferente de se preocupar. Visualizar organiza, preocupar desorganiza. Esse ajuste muda completamente a forma como você se prepara para o que vem pela frente. Prosperidade também se reflete na forma como você lida com o próprio ritmo. Não há necessidade de competir com o tempo ou com os outros. Cada pessoa constrói dentro de um compasso próprio, e respeitar esse compasso é sinal de inteligência interna. Quando você tenta acelerar além do que consegue sustentar, cria instabilidade. Quando respeita seu ritmo, cria continuidade. Continuidade é um dos pilares mais sólidos do crescimento real. Enquanto você continua escutando, permita que essa compreensão se torne prática, não como teoria, mas como postura. Prosperidade não exige que você esteja sempre confiante, apenas que esteja consciente. Consciência permite ajustes rápidos, correções suaves e decisões mais alinhadas com seus valores reais. Hill reforçava que valores claros funcionam como bússola em momentos de dúvida. Quando eles estão presentes, a mente encontra direção com mais facilidade. Encerrar um ano com esse nível de clareza é um presente que você oferece a si mesmo. Não depende de circunstâncias externas, nem de reconhecimento imediato. Depende apenas da sua disposição em alinhar pensamento, emoção e ação. Esse alinhamento cria uma base interna que não se perde facilmente, mesmo quando desafios surgem. Siga nesse estado de presença tranquila. O que está sendo fortalecido agora não é apenas uma intenção para 2026, mas uma forma mais madura de se relacionar com crescimento, escolhas e responsabilidade. Quando essa base existe, a prosperidade deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma consequência natural da forma como você vive. Decide e avança, dia após dia, com clareza, constância e direção. Há um momento em que você percebe que não precisa mais se convencer de nada. A mente alinhada não depende de afirmações repetidas, nem de estímulos constantes para seguir em frente. Ela se sustenta pela coerência entre o que você pensa, sente e faz. Napoleon Hill destacava que, quando essa coerência existe, a pessoa deixa de oscilar tanto entre entusiasmo e desânimo.
Ela passa a caminhar com uma constância silenciosa, que é justamente o que constrói resultados ao longo do tempo. Esse alinhamento também muda a forma como você lida com imprevistos. Eles deixam de ser vistos como interrupções pessoais e passam a ser entendidos como parte natural de qualquer processo de crescimento. A mente organizada não entra em colapso diante do inesperado. Ela ajusta a rota. Prosperidade não é ausência de desafios, é capacidade de adaptação sem perder o eixo interno. Esse eixo está sendo fortalecido agora, enquanto você se prepara para fechar um ciclo e iniciar outro. Perceba como, quando existe clareza interna, suas prioridades se tornam mais evidentes. Você começa a distinguir o que é urgente do que é importante, o que é ruído do que é essencial. Hill ensinava que muitas pessoas fracassam não por falta de capacidade, mas por dispersão. Energia espalhada gera pouco resultado. Energia direcionada, mesmo que moderada, constrói algo sólido. Alinhar sua mente agora é escolher direção em vez de dispersão. Há também uma mudança na forma como você se relaciona com o próprio potencial, sem pressão excessiva, sem idealizações irreais. Você passa a reconhecer tanto suas capacidades quanto seus limites atuais, e isso não gera conflito, mas estratégia. Prosperidade cresce quando você trabalha a favor da realidade, não contra ela. A mente alinhada usa a realidade como base para construir, não como desculpa para recuar. Enquanto o ano se aproxima do fim, esse estado de presença permite um encerramento mais consciente. Não é necessário fazer grandes balanços nem julgamentos duros. Basta reconhecer o que foi aprendido, o que foi ajustado e o que pode seguir adiante. Esse reconhecimento simples libera espaço interno, e espaço interno é essencial para qualquer novo ciclo que se inicia com clareza. Entrar em 2026 com essa postura é entrar com mais domínio sobre si mesmo. Não domínio rígido, mas consciência estável. Hill reforçava que o autodomínio é um dos pilares da prosperidade duradoura. Ele não se manifesta em controle externo, mas na capacidade de manter equilíbrio interno, mesmo quando tudo ao redor se move. Continue permitindo que essa mensagem cumpra seu papel. Não há necessidade de chegar a uma conclusão imediata. O alinhamento que está sendo construído aqui é progressivo, silencioso e profundo. Ele se fortalece à medida que você escolhe agir com mais clareza, pensar com mais intenção e sustentar decisões com constância. É assim que um novo ano começa de verdade. Não com pressa, não com ruído, mas com uma mente preparada para avançar com firmeza, serenidade e direção ao longo de todo o caminho que se abre à frente. À medida que esse estado interno se consolida, você começa a perceber que prosperidade também é uma relação saudável com o próprio valor. Não valor inflado nem subestimado, valor reconhecido. Quando você reconhece o próprio valor com serenidade, suas escolhas mudam naturalmente. Você passa a aceitar menos aquilo que drena, negocia melhor seu tempo e direciona sua energia para o que realmente constrói. Napoleon Hill sempre ensinou que a mente precisa aceitar internamente aquilo que deseja sustentar externamente. Sem essa aceitação, qualquer avanço se torna instável. Esse alinhamento interno também suaviza a forma como você lida com comparações. A mente alinhada não se mede o tempo todo pelos outros, porque sabe onde está e para onde está indo. Comparações excessivas fragmentam o foco e enfraquecem a direção. Prosperidade cresce quando você respeita seu próprio percurso e entende que cada trajetória possui um ritmo específico. Hill reforçava que o sucesso verdadeiro raramente segue linhas retas ou previsíveis, mas sempre exige constância e clareza interna. Enquanto você escuta, talvez note que a necessidade de controle excessivo diminui. Isso não é descuido, é maturidade. A mente organizada entende que nem tudo precisa ser antecipado para funcionar. Algumas respostas surgem no caminho, desde que exista atenção e presença suficientes para reconhecê-las. Prosperidade não exige controle absoluto, exige preparação interna para lidar com o que se apresenta.
E essa preparação começa exatamente aqui, nesse estado de alinhamento silencioso. Existe também uma mudança sutil na forma como você se relaciona com o esforço mental. Pensar deixa de ser pesado. Decidir deixa de ser cansativo. Isso acontece porque a mente deixa de lutar contra si mesma. Quando pensamento e intenção caminham na mesma direção, o desgaste diminui. Hill observava que grande parte do cansaço humano vem da incoerência interna, não da ação em si. Alinhar sua prosperidade agora é reduzir essa incoerência de forma consciente. Ao se aproximar do novo ano, você não precisa carregar expectativas rígidas nem metas engessadas. O mais importante já está sendo feito, a construção de uma base interna estável. Com essa base, metas se ajustam, caminhos se reorganizam e decisões se tornam mais naturais. Prosperidade não depende de previsões perfeitas, mas de uma mente capaz de se adaptar sem perder o eixo. Continue nesse estado de escuta e presença. O que está sendo fortalecido aqui não é apenas uma intenção para 2026, mas uma postura diante da vida. Uma postura mais clara, mais responsável e mais serena. Quando essa postura existe, os resultados deixam de ser fruto do acaso e passam a ser consequência direta da forma como você pensa, escolhe e age ao longo do tempo. Esse é o verdadeiro alinhamento, quando você entra em um novo ciclo sem pressa, sem ruído e sem conflito interno. Apenas com clareza suficiente para dar o próximo passo, e depois o próximo, sustentando o caminho com consciência, constância e direção. Com esse alinhamento mais estável, você começa a perceber que prosperidade não é algo que se conquista uma vez e se mantém sem atenção. Ela é um fluxo que responde à forma como você pensa, escolhe e se posiciona diariamente. Napoleon Hill enfatizava que a mente humana funciona como um campo fértil. Aquilo que você cultiva com constância cresce. Aquilo que você negligencia perde força. Alinhar-se agora é escolher conscientemente o que será cultivado no próximo ciclo. Esse estado interno também muda a forma como você encara a responsabilidade. Responsabilidade deixa de ser peso e passa a ser autonomia. Quando você assume a própria direção, não precisa terceirizar decisões nem culpar circunstâncias. Isso traz uma liberdade silenciosa. Prosperidade se fortalece quando você entende que não controla tudo, mas controla a qualidade das escolhas que faz dentro do que está ao seu alcance. Essa compreensão reduz frustração e aumenta a eficácia. Enquanto o ano se encerra, é natural que surjam pensamentos sobre o que poderia ter sido diferente. A mente alinhada não ignora essas reflexões, mas não se prende a elas. Ela extrai aprendizado e segue. Hill ensinava que o passado só tem valor quando serve como referência, não como âncora. Ao alinhar sua prosperidade agora, você escolhe usar o passado como base de sabedoria, não como limite para o que vem adiante. Perceba também como sua relação com disciplina se transforma. Disciplina deixa de ser algo imposto e passa a ser uma escolha natural. Quando existe clareza interna, agir de forma consistente não exige força excessiva. A mente alinhada entende o porquê das próprias ações, e isso sustenta a continuidade. Prosperidade cresce quando disciplina e propósito caminham juntos, sem conflito interno. À medida que você se prepara para entrar em 2026, essa postura cria um senso de continuidade entre o que você é hoje e o que deseja construir. Não há ruptura brusca, apenas evolução. Hill reforçava que crescimento verdadeiro é cumulativo. Pequenas melhorias sustentadas ao longo do tempo geram resultados que parecem grandes quando observados à distância. Esse é o poder do alinhamento silencioso. Continue permitindo que essa mensagem organize seus pensamentos. Não é necessário chegar a uma definição final agora. O mais importante já está acontecendo. Sua mente está se tornando um ambiente mais claro, mais estável e mais receptivo a decisões conscientes. Esse ambiente interno é o terreno onde a prosperidade se desenvolve de forma sólida. Quando você entra em um novo ano com essa base,
Não depende de sorte, nem de impulso, nem de promessas externas. Depende da coerência que você sustenta consigo mesmo. E essa coerência, uma vez fortalecida, guia escolhas, atitudes e caminhos com uma firmeza tranquila. É assim que a prosperidade deixa de ser um desejo distante e passa a ser uma consequência natural da forma como você vive, pensa e avança, passo a passo, com clareza, presença e direção. À medida que esse processo interno continua, você começa a perceber que prosperidade também é constância emocional. Não é estar sempre confiante, nem sempre calmo, mas saber retornar ao centro depois de qualquer oscilação. Napoleon Hill ensinava que a mente forte não é a que nunca vacila, mas a que se reorganiza rapidamente. Esse retorno consciente ao eixo interno é o que impede que pequenos desvios se transformem em grandes rupturas. Esse alinhamento muda, inclusive, a forma como você percebe o esforço mental diário. Pensar sobre o futuro deixa de ser cansativo porque não está mais carregado de cobrança excessiva. Você passa a planejar com mais sobriedade, sem dramatizar cenários nem superestimar riscos. Prosperidade se constrói quando o pensamento é claro o suficiente para orientar ações, mas leve o bastante para não paralisar. Essa combinação é rara e nasce justamente desse tipo de ajuste silencioso. Enquanto o novo ciclo se aproxima, você pode notar que sua atenção começa a se voltar mais para o essencial. Menos distrações, menos ruído, menos envolvimento com o que não acrescenta. Isso não acontece por rigidez, mas por discernimento. A mente alinhada aprende a preservar espaço interno. E espaço interno é o que permite decisões mais inteligentes, relações mais equilibradas e escolhas mais alinhadas com o que você realmente deseja sustentar. Prosperidade também se manifesta na forma como você administra expectativas externas. Você deixa de se mover apenas para corresponder e passa a se mover por convicção. Hill reforçava que a autoconfiança verdadeira não depende de aplausos, mas de coerência interna. Quando suas decisões fazem sentido para você, a necessidade de validação diminui. E essa diminuição libera uma quantidade enorme de energia mental que pode ser direcionada para a construção real. Ao se aproximar do fim do ano, esse estado de clareza permite um encerramento mais digno e mais leve. Você não precisa justificar tudo, nem resolver tudo. Basta reconhecer que está mais consciente do que estava antes. Esse reconhecimento simples fortalece a relação consigo mesmo. Prosperidade cresce quando existe confiança interna suficiente para seguir adiante sem carregar pesos desnecessários. Entrar em 2026 com essa postura é entrar com mais autonomia emocional. É saber que desafios virão, decisões precisarão ser tomadas e ajustes serão necessários. E tudo isso faz parte do processo. A diferença agora é que você não entra nesse novo ciclo desorganizado por dentro. Você entra com uma base mental mais clara, mais firme e mais estável. Continue permitindo que essa mensagem cumpra seu papel silencioso. Não é algo que precisa ser entendido racionalmente em cada detalhe. O efeito é progressivo, cumulativo e profundo. Cada ideia aqui funciona como um ajuste fino que fortalece sua postura interna. E quando essa postura está bem estabelecida, a prosperidade deixa de ser um objetivo distante e passa a ser um caminho que você sustenta com consciência, constância e direção ao longo de todo o novo ano que se aproxima. Com essa base cada vez mais sólida, você começa a perceber que prosperidade também é simplicidade mental. Não simplicidade ingênua, mas clareza sem excesso. A mente alinhada não precisa complicar para se sentir profunda. Ela entende que decisões eficazes costumam nascer de pensamentos bem organizados, não de sobrecarga de informações. Napoleon Hill sempre ressaltava que a mente focada transforma ideias simples em resultados extraordinários quando há constância e intenção correta. Esse alinhamento interno também muda sua relação com o medo. O medo não desaparece completamente, mas deixa de comandar. Ele passa a ser apenas um sinal, não um obstáculo.
A mente organizada observa o medo, extrai a informação necessária e segue adiante com prudência, não com paralisia. Prosperidade cresce quando você age apesar das incertezas, sem negar a realidade, mas sem se submeter a ela emocionalmente. Enquanto o novo ano se aproxima, você pode notar que sua visão começa a se tornar mais objetiva. Não no sentido de fria, mas de lúcida. Você passa a distinguir com mais facilidade o que depende de você e o que não depende. Essa distinção é libertadora. Hill ensinava que grande parte do desgaste humano vem da tentativa de controlar o que está fora do próprio alcance. Alinhar sua mente agora é recuperar energia ao direcioná-la apenas para onde ela realmente pode produzir efeito. Prosperidade também se reflete na forma como você constrói hábitos. Não hábitos rígidos, mas hábitos coerentes com a direção que escolheu. A mente alinhada não busca a perfeição, busca a repetição consciente. Pequenas ações feitas com constância moldam resultados maiores do que grandes esforços esporádicos. Esse entendimento reduz a ansiedade e aumenta a sensação de progresso real, mesmo quando os resultados ainda estão em formação. Ao encerrar este ciclo, você não precisa de grandes declarações internas. Basta sustentar essa postura de presença, clareza e responsabilidade tranquila. É essa postura que atravessa o tempo. É ela que permanece quando a empolgação passa e quando os desafios surgem. Prosperidade duradoura nasce dessa estabilidade interna que não depende de estímulos externos para continuar. Entrar em 2026 com essa consciência é entrar preparado para ajustar, aprender e avançar. Não com rigidez, mas com direção. Não com pressa, mas com constância. Hill reforçava que a mente que sabe para onde vai não se perde facilmente, mesmo quando o caminho exige mudanças. Essa segurança silenciosa é o que permite crescer sem se fragmentar. Permaneça nesse estado. Cada palavra aqui atua como um reforço sutil dessa base que você está construindo. Não há necessidade de chegar a um fim abrupto, porque o processo continua além desta mensagem. O alinhamento iniciado agora acompanha você nas decisões, nos silêncios e nas ações do dia a dia. É assim que a prosperidade deixa de ser uma expectativa futura e passa a ser uma postura presente, sustentada com clareza, consciência e firmeza ao longo de todo o novo ciclo que se abre. À medida que você sustenta esse estado, algo fundamental se fortalece: a capacidade de permanecer inteiro diante das próprias escolhas. Prosperidade não é apenas avançar, é sustentar o avanço sem se fragmentar por dentro. Napoleon Hill sempre apontava que muitas pessoas até chegam a bons resultados, mas não conseguem mantê-los porque a mente não estava preparada para a responsabilidade que o crescimento exige. Alinhar-se agora é preparar o terreno interno para sustentar aquilo que você está pronto para construir. Esse alinhamento também aprofunda sua relação com o compromisso. Não o compromisso imposto, mas o compromisso assumido consigo mesmo. Quando existe clareza interna, você não precisa se vigiar o tempo todo. Suas ações começam a refletir naturalmente aquilo que decidiu priorizar. Prosperidade cresce quando existe congruência entre intenção e comportamento, mesmo nos pequenos detalhes do cotidiano. É nesses detalhes que a base se fortalece. Enquanto o ano se encerra, você pode perceber que sua mente começa a operar com menos urgência e mais intenção. A urgência constante costuma ser sinal de desalinhamento. A intenção clara, ao contrário, organiza o tempo, o foco e a energia. Hill ensinava que pessoas bem-sucedidas não vivem correndo, elas vivem direcionadas. Essa diferença muda completamente a qualidade dos resultados ao longo do tempo. Prosperidade também envolve aprender a confiar no processo sem perder responsabilidade. Confiar não é esperar passivamente, é agir com constância mesmo quando os resultados ainda estão se formando. A mente alinhada entende que nem tudo precisa de validação imediata para ter valor. Essa compreensão reduz a ansiedade e aumenta a persistência.
um dos pilares mais importantes de qualquer construção sólida. Ao entrar nesse novo ciclo, você não carrega apenas expectativas, mas uma postura interna mais madura, uma postura que sabe ajustar sem se culpar, avançar sem se precipitar e recuar quando necessário sem se desvalorizar. Hill reforçava que flexibilidade mental é sinal de inteligência, não de fraqueza. Prosperidade duradoura exige essa capacidade de adaptação consciente. Continue permitindo que esse estado se aprofunde. Não é algo que precisa ser forçado ou acelerado. Ele se consolida à medida que você escolhe repetidamente pensar com mais clareza, agir com mais intenção e sustentar decisões com mais coerência. Cada escolha consciente reforça essa base. Encerrar o ano dessa forma é entrar em 2026 com um tipo raro de preparação, a preparação interna, aquela que não depende de circunstâncias ideais, mas de um eixo sólido dentro de você. Quando esse eixo está firme, os caminhos se organizam, as decisões se alinham e a prosperidade encontra espaço para crescer de forma natural, estável e contínua ao longo de todo o novo ciclo que se inicia. Com essa preparação interna mais clara, você começa a perceber que prosperidade também é continuidade de identidade. Não é se reinventar a cada novo ciclo, mas aprofundar quem você já está se tornando. Napoleon Hill ensinava que pessoas realmente bem-sucedidas não vivem em conflito com a própria essência. Elas refinam, ajustam e fortalecem aquilo que já funciona. Esse refinamento constante cria solidez, e solidez é o que sustenta crescimento a longo prazo. Esse alinhamento traz uma mudança importante na forma como você lida com escolhas difíceis. Elas deixam de ser encaradas como ameaças e passam a ser vistas como pontos de definição. A mente alinhada entende que toda escolha implica renúncia, e isso não gera culpa, mas clareza. Prosperidade não cresce onde existe medo constante de perder algo. Ela cresce onde existe segurança suficiente para escolher com consciência aquilo que realmente importa. Enquanto o ano se aproxima do fim, você pode sentir uma tranquilidade diferente. Não é ausência de desafios, mas ausência de ruído interno desnecessário. Hill reforçava que a mente organizada não desperdiça energia se defendendo o tempo todo. Ela age. Essa economia de energia mental cria espaço para visão estratégica, para planejamento sereno e para decisões mais maduras. Prosperidade também se revela na forma como você passa a lidar com resultados parciais. Nem tudo precisa estar concluído para fazer sentido. A mente alinhada reconhece progresso mesmo em processos ainda em construção. Essa percepção mantém a motivação estável, sem depender de picos emocionais. É assim que grandes projetos são sustentados, não pela empolgação inicial, mas pela capacidade de continuar com clareza, mesmo nos períodos silenciosos. Ao se preparar para entrar em 2026, essa postura cria uma relação mais saudável com o crescimento. Crescer deixa de ser sinônimo de pressão e passa a significar expansão consciente. Hill ensinava que a mente que cresce em equilíbrio não se perde quando os desafios aumentam. Ela se ajusta, aprende e segue, mantendo o eixo interno intacto. Permaneça nesse estado de atenção tranquila. Não há necessidade de antecipar tudo o que vem pela frente. O que importa agora é a qualidade da base que você está fortalecendo. Essa base não se constrói com promessas ou cobranças excessivas, mas com decisões coerentes, repetidas ao longo do tempo. É assim que o novo ciclo começa a se desenhar de forma silenciosa e consistente, com uma mente mais clara, uma postura mais firme e uma relação mais madura com prosperidade. Não como algo distante ou idealizado, mas como um caminho que você sustenta diariamente, com presença, consciência e direção, passo a passo, ao longo de todo o ano que está prestes a começar. À medida que esse caminho interno se consolida, você começa a perceber que prosperidade também é integridade consigo mesmo. Não existe crescimento real quando você precisa se afastar do que acredita para avançar. Napoleon Hill sempre deixou claro que a mente perde força quando há contradição interna.
Quando seus valores, decisões e atitudes caminham juntos, surge uma estabilidade que não depende de circunstâncias externas. Essa integridade silenciosa é um dos pilares mais sólidos de qualquer prosperidade duradoura. Esse alinhamento também transforma a forma como você lida com o que ainda não aconteceu. A incerteza deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser um espaço de construção. A mente alinhada entende que nem tudo precisa estar definido para que o movimento continue. Hill ensinava que a clareza de propósito é mais importante do que a clareza de detalhes. Quando o propósito está firme, os próximos passos se revelam com o tempo, sem necessidade de pressa ou tensão excessiva. Enquanto o ano se encerra, você pode perceber que a necessidade de provar algo diminui. Isso acontece porque a mente alinhada já não busca validação externa como base de segurança. Ela encontra firmeza na coerência interna. Prosperidade cresce quando você age porque faz sentido, não porque precisa ser visto, reconhecido ou comparado. Essa mudança libera uma enorme quantidade de energia mental, que passa a ser direcionada para a construção real. Há também uma mudança sutil na forma como você percebe desafios. Eles deixam de ser obstáculos pessoais e passam a ser elementos naturais do caminho. A mente organizada não personaliza cada dificuldade. Ela observa, ajusta e segue. Hill reforçava que pessoas bem-sucedidas não interpretam desafios como sinais de fracasso, mas como pontos de ajuste. Essa leitura mais madura evita desgaste emocional desnecessário e mantém o movimento constante. Ao se aproximar de 2026, essa postura cria uma relação mais saudável com ambição. Ambição deixa de ser urgência e passa a ser direção. Você não precisa correr, apenas continuar. Prosperidade não exige velocidade constante, exige continuidade consciente. A mente alinhada entende que parar para ajustar não é retroceder, é fortalecer a base para avançar com mais segurança. Permaneça nesse estado de escuta e presença. O que está sendo trabalhado aqui não é uma ideia isolada, mas uma reorganização profunda da forma como você se posiciona diante da vida. Essa reorganização não chama a atenção, não faz barulho, mas transforma resultados ao longo do tempo. Encerrar este ciclo com essa consciência é entrar no novo ano com algo raro: estabilidade interna. Quando essa estabilidade existe, escolhas se tornam mais claras, ações mais consistentes e a prosperidade encontra espaço para se desenvolver de forma natural. Não como um evento extraordinário, mas como uma consequência contínua da forma como você pensa, decide e sustenta o próprio caminho, dia após dia, com clareza, firmeza e direção. Com essa estabilidade interna mais presente, você começa a perceber que prosperidade também é fidelidade ao próprio processo. Não é abandonar o caminho a cada dificuldade, nem se distrair a cada nova possibilidade. Napoleon Hill ensinava que a mente forte não se deixa seduzir facilmente pelo imediatismo. Ela sabe que consistência vale mais do que intensidade passageira. Esse entendimento muda completamente a forma como você atravessa o tempo. Esse alinhamento faz com que você se torne mais seletivo com aquilo que ocupa sua mente. Pensamentos repetitivos, preocupações excessivas e narrativas que enfraquecem sua direção passam a perder espaço. Não por repressão, mas por falta de utilidade. A mente alinhada, naturalmente, abandona o que não contribui. Prosperidade cresce quando você aprende a proteger seu campo mental com discernimento, não com rigidez. Enquanto o novo ciclo se aproxima, você também passa a lidar melhor com o silêncio entre uma ação e outra. Nem tudo precisa acontecer imediatamente. Nem todo esforço gera retorno instantâneo. Hill reforçava que a paciência estratégica é um dos traços mais subestimados das pessoas bem-sucedidas. A mente alinhada sabe esperar sem estagnar e agir sem se precipitar. Esse equilíbrio cria solidez. Prosperidade também se revela na forma como você administra frustrações.
Elas deixam de ser acumuladas e passam a ser processadas. A mente organizada não guarda ressentimento nem transforma contratempos em identidade. Ela aprende, ajusta e segue. Esse movimento contínuo evita desgaste emocional e mantém a energia disponível para aquilo que realmente importa construir. Ao encerrar o ano com essa postura, você cria uma transição mais consciente entre ciclos. Não existe ruptura abrupta, apenas continuidade refinada. O que foi aprendido permanece. O que não serve mais é liberado. Hill ensinava que crescimento verdadeiro acontece quando você consegue carregar aprendizado sem carregar peso. Essa leveza é sinal claro de alinhamento interno. Entrar em 2026 com essa base significa caminhar com mais presença e menos conflito. Suas decisões passam a ser tomadas a partir de clareza, não de reação. Suas ações passam a refletir intenção, não pressão. Prosperidade deixa de ser algo que você persegue e passa a ser algo que você sustenta dia após dia, com escolhas coerentes e postura firme. Permaneça nesse estado de atenção tranquila. Não há pressa em concluir nada. O que está sendo fortalecido aqui continua se manifestando além desta mensagem, nas suas decisões silenciosas, nos seus limites respeitados e na forma como você escolhe avançar. É assim que um novo ano começa com maturidade, clareza e direção. Não por acaso, mas por alinhamento consciente. À medida que esse alinhamento se torna mais natural, você percebe que prosperidade também é permanência consciente. Não é estar sempre em movimento, nem sempre mudando de direção, mas saber permanecer no que faz sentido tempo suficiente para que os resultados amadureçam. Napoleon Hill ensinava que a mente que muda de foco a todo instante perde força. A mente que sustenta uma direção, mesmo ajustando a rota quando necessário, constrói algo que resiste ao tempo. Esse estado interno muda, inclusive, a forma como você percebe o esforço dos outros. Comparações perdem relevância, porque você passa a medir progresso a partir de critérios internos, não externos. A mente alinhada entende que cada pessoa está em um estágio diferente do próprio caminho. Prosperidade cresce quando você deixa de competir com narrativas alheias e passa a investir energia no próprio processo com responsabilidade e constância. Enquanto o novo ano se aproxima, você pode notar que sua relação com decisões financeiras, profissionais e pessoais se torna mais equilibrada. Não impulsiva, nem excessivamente cautelosa. Existe um meio-termo lúcido, onde você avalia, decide e segue sem se paralisar. Hill reforçava que a mente organizada não elimina riscos, mas aprende a administrá-los com serenidade. Essa capacidade de decidir sem tensão excessiva é um sinal claro de alinhamento interno. Prosperidade também se manifesta na forma como você lida com o próprio tempo. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser recurso. Você não sente a mesma urgência de fazer tudo agora, porque entende que o que é sólido precisa de continuidade. A mente alinhada valoriza o ritmo sustentável. Esse ritmo protege sua energia e permite que você avance sem se esgotar. Ao encerrar este ciclo, essa postura cria um sentimento raro, confiança tranquila. Não aquela confiança baseada em garantias externas, mas a que nasce da coerência interna. Hill ensinava que a autoconfiança verdadeira não depende de certezas absolutas, mas da convicção de que você saberá se ajustar conforme o caminho se revela. Essa convicção reduz medo e fortalece presença. Permaneça nesse estado de escuta e assimilação. Não há necessidade de conclusões grandiosas. O que importa é a qualidade do alinhamento que você está construindo agora. Esse alinhamento acompanha você nos momentos de decisão, nos períodos de espera e nas ações discretas do dia a dia. Entrar em 2026 com essa base significa caminhar com menos ruído interno e mais clareza prática. Significa agir com intenção, sustentar escolhas com maturidade e permitir que a prosperidade se desenvolva como consequência natural da forma como você pensa
decide e vive. É assim que um novo ciclo começa de verdade. Não com pressa, não com tensão, mas com uma mente preparada para sustentar crescimento contínuo, consciente e duradouro. E conforme esse alinhamento se estabiliza, algo ainda mais profundo acontece. Você deixa de negociar com aquilo que sabe ser essencial para você. Prosperidade passa a caminhar junto com autorrespeito. Napoleon Hill sempre enfatizou que a mente perde força quando abre mão de seus próprios princípios, em troca de alívio momentâneo. Quando você sustenta seus valores com serenidade, sem rigidez e sem culpa, cria uma base interna que não se abala facilmente. Essa base é o que permite crescer sem se perder. Esse estado interno também redefine sua relação com escolhas de longo prazo. Você passa a pensar menos em recompensas imediatas e mais em coerência futura, não por sacrifício, mas por lucidez. A mente alinhada entende que decisões tomadas hoje moldam o tipo de vida que será possível sustentar amanhã. Prosperidade se constrói quando presente e futuro dialogam, em vez de competirem entre si. Enquanto o ano se encerra, você pode perceber que a necessidade de respostas rápidas diminui. Nem tudo precisa ser resolvido agora para estar bem encaminhado. Hill reforçava que a mente preparada sabe conviver com perguntas em aberto sem ansiedade. Essa capacidade de sustentar o não resolvido é sinal de maturidade psicológica e emocional. E maturidade é indispensável para sustentar crescimento real. Prosperidade também se manifesta na forma como você passa a lidar com energia. Você aprende a reconhecer quando insistir, quando ajustar e quando simplesmente pausar para reorganizar. A mente alinhada não confunde pausa com desistência. Ela entende que descanso consciente preserva clareza e fortalece decisões futuras. Esse respeito pelos próprios limites cria continuidade, não interrupção. Ao se aproximar do novo ciclo, essa postura cria uma sensação de enraizamento. Você não entra em 2026 buscando se agarrar a algo externo, mas sustentado por dentro. Hill ensinava que a força mais confiável é aquela que não depende de condições ideais para existir. Quando essa força está presente, você atravessa mudanças com mais estabilidade e menos desgaste. Continue permitindo que essa mensagem se integre naturalmente, não como algo a ser lembrado palavra por palavra, mas como um estado que permanece. O alinhamento que você constrói agora se manifesta nas escolhas simples, nas decisões silenciosas e na forma como você responde ao cotidiano. É assim que a prosperidade começa a se expressar de maneira contínua, não como promessa, não como expectativa distante, mas como consequência direta de uma mente organizada, consciente e firme. E ao entrar em 2026 com essa base, você não apenas inicia um novo ano, você sustenta um novo nível de clareza, presença e direção, capaz de acompanhar cada passo do caminho que se abre à sua frente. E quanto mais esse estado se integra, mais você percebe que prosperidade também é estabilidade emocional diante do progresso. Avançar sem se desorganizar por dentro é uma habilidade rara. Napoleon Hill observava que muitas pessoas até alcançam novos patamares, mas se perdem emocionalmente quando o cenário muda. A mente alinhada, ao contrário, cresce sem perder o eixo. Ela entende que evolução não exige ruptura interna, exige adaptação consciente. Esse alinhamento faz com que você passe a lidar melhor com responsabilidade crescente. Mais escolhas, mais impacto, mais consequências deixam de assustar. Não porque tudo esteja sob controle, mas porque você confia na própria capacidade de responder com clareza. Prosperidade se sustenta quando a mente está preparada para lidar com mais, sem entrar em sobrecarga. E essa preparação não acontece de fora para dentro, mas exatamente desse tipo de ajuste silencioso que você está vivenciando agora. Enquanto o novo ano se aproxima, você começa a notar que sua atenção se volta menos para cenários hipotéticos e mais para ações possíveis. A mente alinhada não se perde em excesso de projeções. Ela observa o presente com profundidade suficiente para agir com precisão.
Hill ensinava que pessoas focadas no agora, com direção clara, constroem futuros mais consistentes do que aquelas presas a expectativas distantes e indefinidas. Prosperidade também se revela na forma como você passa a lidar com decisões imperfeitas. Nem toda escolha será ideal, e a mente alinhada aceita isso sem se punir. Ela ajusta, aprende e segue. Esse movimento contínuo impede estagnação emocional e fortalece confiança interna. A capacidade de seguir adiante sem carregar culpa excessiva é um dos sinais mais claros de maturidade mental. Ao encerrar este ciclo, você pode sentir uma clareza tranquila se instalando. Não uma resposta definitiva para tudo, mas uma sensação de direção suficiente para dar o próximo passo. Hill reforçava que clareza não significa certeza absoluta, significa orientação interna. Quando essa orientação existe, o caminho deixa de parecer confuso, mesmo que ainda esteja em construção. Permaneça nesse estado. Não tente acelerar, nem encerrar mentalmente esse processo. O alinhamento que você constrói agora continua atuando nos dias seguintes, nas decisões simples, nas escolhas discretas e na forma como você se posiciona diante do que surge. Ele se fortalece justamente pela continuidade, não pela intensidade momentânea. Entrar em 2026 dessa forma é entrar com uma mente mais preparada para sustentar crescimento real, não crescimento baseado em pressão, mas em consciência, não crescimento impulsivo, mas consistente. Quando essa base está firme, a prosperidade deixa de ser algo que você busca desesperadamente e passa a ser algo que você constrói com presença, clareza e responsabilidade, passo a passo, ao longo de todo o novo ciclo que começa a se desenhar agora. E à medida que esse estado se aprofunda, você começa a reconhecer algo essencial. Prosperidade também é constância de identidade ao longo do tempo. Não é mudar de postura conforme o ambiente muda, mas manter um núcleo interno estável que orienta suas decisões. Napoleon Hill destacava que a mente verdadeiramente preparada não se molda por conveniência momentânea. Ela se adapta sem se distorcer. Essa capacidade de adaptação com integridade é o que sustenta crescimento real em ciclos longos. Esse alinhamento interno também altera sua relação com expectativas futuras. Você deixa de esperar que o próximo ano resolva algo por si só. Entende que o novo ciclo apenas amplia aquilo que já está sendo cultivado agora. A mente alinhada não deposita esperança no tempo, deposita intenção nas escolhas. Prosperidade cresce quando o presente é vivido com responsabilidade suficiente para sustentar o que virá depois. Enquanto o ano se encerra, você pode perceber que sua postura diante das próprias decisões se torna mais firme, não rígida, mas segura. Você não precisa justificar tudo internamente. Existe uma clareza silenciosa que sustenta suas escolhas, mesmo quando elas não são compreendidas por todos. Hill ensinava que pessoas que constroem algo sólido aprendem a confiar mais no próprio discernimento do que na opinião oscilante do ambiente. Prosperidade também se expressa na forma como você lida com o ritmo do progresso, nem rápido demais para gerar instabilidade, nem lento demais para gerar frustração. A mente alinhada encontra um compasso sustentável. Esse compasso protege sua energia, mantém o foco e permite que você avance sem se desconectar do que realmente importa. Crescer sem perder presença é um dos maiores sinais de maturidade interna. Ao entrar nesse novo ciclo, você não carrega apenas intenções, mas um estado mental mais preparado para sustentar decisões ao longo do tempo. Hill reforçava que resultados duradouros não são fruto de ações isoladas, mas da repetição consciente de atitudes alinhadas. Essa repetição não exige esforço heróico, exige clareza suficiente para continuar. Permaneça nesse espaço interno, não como algo extraordinário, mas como uma base silenciosa. É nessa base que decisões se organizam, prioridades se definem e caminhos se esclarecem. O alinhamento que você constrói agora não termina com esta mensagem. Ele segue com você, influenciando escolhas,
ajustando percepções e fortalecendo sua postura diante da vida. É assim que a prosperidade começa a se manifestar de forma contínua e real. Não como promessa distante, mas como consequência direta de uma mente organizada, consciente e estável. E ao atravessar a virada do ano com esse alinhamento, você não apenas inicia 2026, você entra em um novo ciclo com clareza suficiente para sustentar crescimento, responsabilidade e direção, passo a passo, com firmeza e presença. E quanto mais esse alinhamento se consolida, mais você percebe que prosperidade também é confiança no próprio critério. Não uma confiança impulsiva, mas uma segurança tranquila, construída pela repetição de escolhas coerentes. Napoleon Hill ensinava que a mente disciplinada aprende a confiar em si porque passa a agir de forma previsível para si mesma. Quando você sabe que respeita suas decisões, a dúvida perde força e a clareza se mantém, mesmo em cenários incertos. Esse estado interno transforma a maneira como você lida com pressão externa. Opiniões, expectativas e comparações deixam de ter o mesmo peso emocional. Não porque você se fecha, mas porque passa a filtrar com mais consciência. A mente alinhada escolhe o que absorve. Prosperidade cresce quando você não permite que qualquer estímulo desorganize sua direção interna. Esse filtro mental preserva energia e fortalece foco. Enquanto o novo ano se aproxima, você pode notar que sua relação com o planejamento se torna mais estratégica e menos ansiosa. Planejar deixa de ser uma tentativa de controlar o futuro e passa a ser um exercício de organização do presente. Hill reforçava que pessoas bem-sucedidas não tentam prever tudo, mas se preparam para responder com clareza ao que surgir. Essa preparação interna é o que está sendo construída agora. Prosperidade também se manifesta na forma como você passa a lidar com escolhas silenciosas, aquelas que ninguém vê, mas que moldam seu caminho diariamente. A mente alinhada entende que essas escolhas têm tanto impacto quanto grandes decisões visíveis. É nelas que a coerência se fortalece. E coerência, ao longo do tempo, cria resultados que parecem naturais, mas são fruto de constância consciente. Ao encerrar este ciclo, você pode sentir uma sensação de prontidão serena. Não prontidão baseada em garantias externas, mas na certeza de que você está mais organizado por dentro do que antes. Hill ensinava que a mente preparada não teme o próximo passo porque confia na própria capacidade de ajuste. Essa confiança reduz medo e aumenta a presença. Continue permitindo que esse estado se mantenha, não como algo que precisa ser lembrado ativamente, mas como uma base silenciosa que orienta suas decisões. O alinhamento que você constrói aqui se expressa na forma como você reage, escolhe e avança nos dias que seguem. Entrar em 2026 com essa postura é entrar com uma mente mais madura, mais clara e mais firme. Uma mente que não depende de empolgação para agir, nem de pressão para continuar. Quando essa base está presente, a prosperidade deixa de ser algo incerto e passa a ser um caminho sustentado diariamente, com consciência, constância e direção, ao longo de todo o novo ciclo que começa a se desenhar agora. E conforme esse estado se estabiliza ainda mais, você começa a perceber que prosperidade também é serenidade diante do próprio potencial. Não aquela ansiedade de precisar se tornar algo, mas a tranquilidade de saber que você já está em processo. Napoleon Hill observava que a mente que vive pressionando a si mesma acaba bloqueando exatamente aquilo que tenta acelerar. A mente alinhada, ao contrário, confia no amadurecimento gradual. Ela entende que crescimento real acontece quando há constância, não quando há cobrança excessiva. Esse alinhamento muda profundamente a forma como você se relaciona com decisões importantes. Você deixa de decidir para fugir de algo e passa a decidir para construir algo. Essa diferença é sutil, mas transforma tudo. Prosperidade não cresce a partir da fuga, cresce a partir da intenção clara. Quando você sabe o que está construindo, o medo perde espaço
e a direção se fortalece. Enquanto o ano se aproxima do fim, você pode notar que sua mente já não precisa revisitar o passado com tanta frequência. O passado cumpriu seu papel. Ele ensinou, ajustou, revelou limites e capacidades. A mente alinhada honra esse aprendizado sem se aprisionar a ele. Hill ensinava que pessoas que prosperam sabem fechar capítulos internamente, mesmo quando a vida externa ainda está em movimento. Esse fechamento interno libera energia para o novo. Prosperidade também se manifesta na forma como você passa a lidar com escolhas de médio e longo prazo. Não há mais aquela urgência de resolver tudo imediatamente. Existe uma confiança tranquila de que cada passo bem dado prepara o próximo. A mente alinhada trabalha com horizonte, não com impulso. Esse senso de continuidade cria estabilidade emocional e clareza prática ao mesmo tempo. Ao se preparar para atravessar a virada do ano, essa postura cria uma sensação diferente de expectativa. Não é euforia, nem apreensão. É disponibilidade interna. Disponibilidade para aprender, ajustar, crescer e sustentar aquilo que vier. Hill reforçava que a mente preparada não exige caminhos perfeitos. Ela exige direção suficiente para continuar avançando. Permaneça nesse estado, não como algo extraordinário, mas como uma base que se consolida. O alinhamento que você está construindo agora acompanha você nas decisões silenciosas, nos momentos de dúvida e nas escolhas que exigem firmeza. Ele não depende de palavras, depende de postura. E é assim que você entra em 2026 de forma diferente, não carregando promessas vazias, não apostando em mudanças externas repentinas, mas sustentado por dentro, com uma mente mais clara, mais organizada e mais consciente do próprio caminho. Quando essa base existe, a prosperidade deixa de ser algo incerto e passa a ser uma consequência natural da forma como você vive, escolhe e segue, com presença, constância e direção, ao longo de todo o novo ciclo que começa agora. E quanto mais essa presença se aprofunda, mais você percebe que prosperidade também é liberdade interna. Não a liberdade de fazer tudo, mas a liberdade de escolher com consciência. Napoleon Hill ensinava que a verdadeira liberdade começa quando a mente não é refém de impulsos, medos ou pressões externas. Quando você escolhe a partir de clareza, cada decisão fortalece sua autonomia. E autonomia é um dos pilares mais sólidos de qualquer prosperidade duradoura. Esse alinhamento faz com que você passe a confiar mais no tempo certo das coisas. Não como espera passiva, mas como inteligência de ritmo. A mente alinhada entende que antecipar etapas gera instabilidade, enquanto respeitar processos gera solidez. Prosperidade cresce quando você sabe quando avançar e quando consolidar. Esse discernimento não vem de fórmulas, vem da atenção constante à própria postura interna. Enquanto o ano se encerra, você pode notar que sua relação com expectativas externas se dissolve ainda mais. Você já não precisa se adaptar ao ruído coletivo para se sentir no caminho certo. Hill reforçava que pessoas que constroem algo significativo aprendem a caminhar mesmo quando não há validação imediata. Essa capacidade de sustentar escolhas no silêncio é sinal claro de maturidade mental e emocional. Prosperidade também se expressa na forma como você passa a lidar com a própria energia diária. Você reconhece quando está presente e quando está disperso e ajusta sem culpa. A mente alinhada não se pune por oscilações naturais. Ela se reorganiza. Essa habilidade de retornar ao centro, repetidamente, é o que mantém continuidade ao longo do tempo. Ao atravessar a virada do ano com essa base, você não entra buscando garantias, mas sustentado por clareza. Você entende que o próximo ciclo não precisa ser perfeito para ser significativo. Ele precisa apenas ser vivido com intenção suficiente para que cada passo faça sentido. Hill ensinava que a mente que caminha com propósito encontra oportunidades mesmo em cenários imperfeitos.
Permaneça nesse estado de atenção serena. Não tente extrair conclusões finais. O alinhamento que está sendo construído aqui continua atuando depois que esta mensagem termina. Ele se manifesta na forma como você acorda, decide, age e encerra seus dias. É um estado que acompanha, não um conceito que se encerra. E assim, ao entrar em 2026, você não apenas inicia um novo ano, você sustenta um novo nível de clareza interna. Um nível que permite crescer sem se perder, avançar sem se fragmentar e prosperar sem abandonar quem você é. Quando a mente está alinhada dessa forma, a prosperidade deixa de ser algo que você espera do futuro e passa a ser algo que você constrói no presente, com consciência, firmeza e direção, passo a passo ao longo de todo o caminho. E à medida que essa construção interna se aprofunda, você começa a notar algo sutil, porém decisivo. Prosperidade também é capacidade de permanecer fiel às próprias escolhas, mesmo quando o ambiente oscila. Não por teimosia, mas por clareza. Napoleon Hill reforçava que a mente alinhada não precisa de confirmação constante para seguir adiante. Ela sabe quando ajustar e sabe quando sustentar. Essa distinção protege você de decisões impulsivas e fortalece a continuidade do caminho. Esse estado interno também redefine a forma como você lida com incertezas. Elas deixam de ser um sinal de ameaça e passam a ser parte natural do movimento. A mente alinhada não exige previsibilidade absoluta para avançar. Ela exige apenas coerência suficiente para dar o próximo passo com consciência. Prosperidade cresce quando você aprende a caminhar mesmo sem enxergar o trajeto completo, confiando na própria capacidade de adaptação. Enquanto o novo ano se aproxima, você pode perceber que sua atenção se volta menos para o que falta e mais para o que já está estruturado. Essa mudança de foco é poderosa. Hill ensinava que a mente tende a expandir aquilo em que se concentra. Quando você passa a reconhecer a base que já construiu, interna e externamente, sua postura muda. A escassez perde força, não porque tudo esteja resolvido, mas porque você passa a agir a partir de solidez, não de carência. Prosperidade também se manifesta na forma como você se relaciona com responsabilidade pessoal. Você deixa de enxergá-la como peso e passa a vê-la como autonomia. Assumir decisões, sustentar consequências e ajustar rotas se tornam movimentos naturais, não dramáticos. A mente alinhada entende que responsabilidade não limita, organiza. E quando a vida está organizada por dentro, as escolhas fluem com mais clareza. Ao atravessar esse momento de transição entre ciclos, você não precisa fazer grandes declarações internas. O mais importante já está acontecendo. Sua mente está mais integrada, menos fragmentada. Pensamento, intenção e ação começam a conversar entre si com mais harmonia. Hill reforçava que essa integração é a base de qualquer prosperidade sustentável, porque reduz conflitos internos e aumenta a eficácia prática. Continue nesse estado de escuta e presença. Não como algo extraordinário, mas como um ritmo que se estabiliza. O alinhamento que você constrói agora se revela nos detalhes, na forma como você decide, no que você tolera, no que você escolhe manter e no que você deixa ir. É nesses detalhes que a prosperidade começa a se consolidar de maneira real. E assim, ao entrar em 2026, você não carrega apenas expectativas. Você carrega uma postura interna mais firme, mais consciente e mais preparada. Uma postura que não depende de promessas externas, mas da clareza que você sustenta por dentro. Quando essa base está sólida, o crescimento deixa de ser incerto e passa a ser consequência natural da forma como você pensa, age e se posiciona diante da vida, com serenidade, constância e direção, passo a passo, ao longo de todo o novo ciclo que se inicia. E conforme essa postura se estabiliza, você começa a perceber que prosperidade também é confiança silenciosa no próprio caminho. Não aquela confiança que precisa ser anunciada, mas a que se manifesta na calma das decisões e na firmeza das atitudes. Napoleon Hill ensinava que a mente verdadeiramente preparada
não se apressa para provar nada. Ela sabe que resultados consistentes falam por si ao longo do tempo. Essa tranquilidade interna reduz ruído e fortalece foco. Esse alinhamento muda a forma como você lida com mudanças externas. Mudanças deixam de ser ameaças e passam a ser ajustes naturais do percurso. A mente alinhada não resiste ao que precisa ser adaptado, nem abandona o que precisa ser sustentado. Ela observa, avalia e decide com clareza. Prosperidade cresce quando você responde às mudanças com inteligência emocional, não com reatividade. Enquanto o ano se encerra, você pode notar que sua relação com expectativas futuras se torna mais flexível. Você não precisa que tudo aconteça de uma única forma para se sentir no caminho certo. Hill reforçava que a mente criativa encontra alternativas quando mantém propósito claro. Essa flexibilidade protege você de frustrações desnecessárias e mantém o movimento mesmo quando o cenário se ajusta. Prosperidade também se revela na forma como você passa a lidar com silêncio e espera. O intervalo entre ações deixa de ser interpretado como estagnação e passa a ser reconhecido como preparação. A mente alinhada entende que há momentos de plantio, momentos de cuidado e momentos de colheita. Confundir esses tempos gera ansiedade. Respeitá-los gera estabilidade. Essa compreensão amadurecida sustenta resultados ao longo do tempo. Ao atravessar a virada do ano com essa base, você entra em um novo ciclo com mais presença. Presença para perceber sinais, para ajustar rotas e para reconhecer oportunidades reais. Hill ensinava que a mente atenta cria vantagem, porque enxerga o que outros ignoram em meio ao ruído. Essa atenção tranquila é um dos maiores ativos da prosperidade consciente. Permaneça nesse estado, não como um esforço, mas como uma escolha contínua. O alinhamento que você constrói agora se expressa nas pequenas decisões diárias, na forma como você organiza seu tempo e na maneira como você sustenta prioridades. Ele não se perde facilmente, porque não depende de empolgação passageira. E assim, ao iniciar 2026, você não entra buscando um milagre externo. Você entra com uma base interna fortalecida. Uma base que permite crescer com equilíbrio, decidir com clareza e avançar com constância. Quando essa base existe, a prosperidade deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma consequência natural da forma como você vive, escolhe e segue, com serenidade, consciência e direção, dia após dia, ao longo de todo o novo ciclo que se abre à sua frente. E quanto mais essa base interna se fortalece, mais você percebe que prosperidade também é responsabilidade tranquila sobre o próprio destino. Não no sentido de controlar tudo, mas de assumir a autoria sobre as escolhas que faz. Napoleon Hill sempre destacou que a mente que assume a autoria deixa de viver à mercê das circunstâncias. Ela entende que, mesmo quando não escolhe o cenário, escolhe a postura. E é essa postura que define os resultados ao longo do tempo. Esse alinhamento muda a forma como você se relaciona com erros e acertos. Nenhum deles define quem você é. Ambos informam, ajustam e refinam o caminho. A mente alinhada não se exalta com vitórias nem se diminui diante de falhas. Ela mantém estabilidade emocional suficiente para continuar. Prosperidade se sustenta quando você consegue aprender sem se punir e avançar sem se perder. Enquanto o novo ciclo se aproxima, você pode notar que sua atenção se torna mais seletiva. Nem tudo merece resposta, nem tudo precisa de reação. Hill ensinava que a economia de energia mental é um dos segredos menos compreendidos do sucesso duradouro. Quando você preserva foco e evita dispersão, sua mente se torna mais eficaz. Essa eficácia silenciosa cria consistência. Prosperidade também se manifesta na forma como você passa a lidar com decisões que exigem paciência. A mente alinhada entende que alguns resultados só aparecem depois que a estrutura está pronta para sustentá-los. Antecipar sem preparo gera instabilidade. Preparar com consciência gera solidez. Essa compreensão
muda completamente a relação com tempo e expectativa. Ao atravessar a virada do ano com essa clareza, você entra em 2026 sem precisar se reinventar, sem precisar provar nada e sem precisar correr. Você entra com direção. E direção é mais valiosa do que velocidade. Hill reforçava que a mente direcionada encontra caminhos mesmo quando o mapa não está completo. Essa confiança no próprio discernimento sustenta escolhas firmes. Permaneça nesse estado de atenção serena. O alinhamento que você constrói agora continua operando nos bastidores da sua vida, influenciando decisões, organizando prioridades e fortalecendo sua postura diante do que surge. Ele não exige esforço constante, exige apenas coerência repetida. E assim, o novo ano começa não como um salto no escuro, mas como uma continuidade consciente, uma continuidade construída sobre clareza, presença e intenção. Quando essa base está sólida, a prosperidade deixa de ser algo que você espera do futuro e passa a ser algo que você constrói no presente, passo a passo, com maturidade, constância e direção ao longo de todo o caminho que se abre à sua frente.